Boa noite com Jesus. Sem Ele não existe uma boa noite, não é? Porém, com Ele, todas as coisas irão bem. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Nós vamos ler carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus, para o nosso culto de oração. É o que mais nós precisamos nesta hora, é de orarmos ao nosso Deus, né? A oração é o radar do crente. A oração muda o quadro, né? Vamos ler? Vamos ler a partir do versículo 2, Colossenses 4, verso 2 a seguir. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Isto é ser persistente, não é? Paulo disse aos Tessalonicenses para nós orarmos sem cessar. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Sempre sendo agradecido a Deus, pois na verdade Ele é tão bom, não é? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Senhor Deus, tua palavra, ela é a verdade, ela é espírito, ela é vida, pois ela é a semente original. O Senhor criou todas as coisas através de sua palavra. Por isso o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor para isto tem nos enviado um mensageiro, profeta prometido em sua palavra. Em São Mateus 17:11, o Elias que viria para restaurar todas as coisas, para restaurar toda a palavra do Senhor, que foi deixada atrás no decorrer das eras. Fomos distanciando das Escrituras Sagradas, distanciando da palavra do Senhor e injetando ali credo, dogmas, no lugar da verdadeira palavra. Então, bom Pai, fale conosco. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Abençoe a todos aqui nesta noite, Pai. Se alguém entrou aqui enfermo, que esse alguém saia daqui curado. Porque a sua palavra, ela cura, ela liberta, a sua palavra salva, a sua palavra transforma as vidas. Faça isso por nós. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus.
Antes de ontem, nós tivemos em um velório, né? Um culto fúnebre. A pessoa que partiu para o outro lado não era uma crente, né? Uma cristã da palavra, era uma crente da igreja. Porém, seus filhos, sua família são quase todos, né? Irmãos na fé. E ela, juntamente com seu esposo, que já faz 4 anos que partiu, foram muito bons para nós. Deixou nós construirmos na propriedade deles, né? Agora, é triste, é difícil, mas é a verdade. A salvação pertence ao Senhor. Ele é o autor da vida eterna. E Ele faz de sua palavra, de sua salvação, aquilo que Ele quer fazer. Ele é Deus, não é? Então a gente olhando lá para o Calvário, havia aqueles 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, e um deles, mesmo na hora da morte, reconheceu que ele estava morrendo naquela circunstância porque ele era merecedor, enquanto o outro criticava, zombava, né? Muito bem. Então ele disse para o seu companheiro: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós roubamos, matamos e tudo mais. Esse justo nada fez. E disse para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, respondendo, disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Era um ladrão, ele não foi batizado, ele não pertenceu a nenhuma igreja, ele não precisou crer na reencarnação. Ele foi salvo. E a gente, para ser bem sincero, enquanto aquele ladrão estava sendo salvo, quantas pessoas religiosas, pessoas boas, estavam indo para o inferno. Porque não viram nada em Jesus. Simplesmente o chamaram de Beelzebu e etc, etc. Né? Vamos pensar em Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, foram inimigos de Jesus. Então, enquanto o ladrão estava sendo salvo, para onde eles estavam indo? Muito bem. Então, a salvação pertence ao Senhor. Mas há um caminho mais seguro. Não é isso? Há um caminho mais seguro. E esse caminho mais seguro é o Senhor Jesus Cristo. Não é a religião, não é a igreja. Olha, nós olhando na Bíblia, a gente vai ver que Caim era tão religioso quanto era Abel. Ambos edificaram altares, ambos adoraram a Deus. E a Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Mas ambos adoraram. Então, não é a religião. O que nos salva é a nossa crença. A Bíblia diz que pela fé sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. E nós, amados, que temos alcançado essa graça, para crermos na revelação de sua palavra que Deus tem feito nessa última era, nós devemos ser cuidadosos a cada passo que damos, cada dia que estamos vivendo. Por quê? A quem mais é dado, mais será exigido. A quem mais é dado, mais será exigido. E Deus tem dado muito para nós. Deus tem dado muito para você, Deus tem dado muito para mim. Nós temos que reconhecer isto. Então a Bíblia diz: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então a recomendação do apóstolo São Paulo, olha aqui, nós deveríamos ter temor reverencial, temor de Deus,
andai com sabedoria para com os que estão de fora. Eu digo, porque se eles não veem Deus em nós, que professamos esta fé, onde eles poderão ver Deus? Eu pergunto, onde? Então andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E ainda mais, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal. A cozinheira sabe muito bem o que Paulo está dizendo. Se você coloca sal demais, estragou a comida, não é? Mas também se é uma comida muito insonsa, não é? Sem sal, não tem sabor. Meu paladar é bastante exigente. Eu não gosto de coisa salgada, mas também sem sal, não, por favor. Ou então tem que ser doce, não é? Então a expressão de Paulo, não é? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém. Vamos um pouquinho aqui, meus amados, na palavra, ou melhor, na mensagem, a flecha do livramento. Essa flecha do livramento de Deus é o Espírito Santo. O profeta tomou essa escritura do Velho Testamento, aonde o profeta disse para Joás, se não me falha a memória, que era para ele pegar a flecha, não é? Abrir a janela e atirá-la. E ele atirou, quem sabe não fez muita força, não fez muito esforço, não é? Então, depois o profeta diz, você poderia ter atirado com mais força e você venceria os inimigos. Então, o irmão Brana tomou essa escritura e pregou sobre esse tema, a flecha do livramento de Deus. Então nós meditamos aqui no culto passado, aonde ele disse, aqui no parágrafo 36, vamos repetir. A igreja nesta noite, falando da igreja nesse tempo presente, a igreja nesta noite continua a atirar a curta distância. Esse atirar a curta distância deveria ser assim, estar buscando mais, estar desejando mais, estar reverenciando mais a Deus, aproximando-se mais dele, vivendo em mais santificação. Medir tudo que vai falar com a palavra de Deus. Então ele diz, a igreja nesta noite continua a tirar a uma curta distância. Ela, a igreja, atingiu a uma curta distância o batismo com o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na igreja. Enquanto que Cristo é a pessoa de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a pessoa de Deus e o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, espiritualmente falando. Agora, isso não faz dele três deuses, porque é o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que é Deus sobre todos na criação, depois Deus por todos lá no Calvário, morrendo em nosso lugar, e agora é Deus em todos, na forma de Espírito Santo.
Jesus havia dito para os seus discípulos: vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja bem que escrituras, em São João capítulo 14. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo vos-ei. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Veja bem, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem habitava com ele? Jesus. Então ele morreu pregado na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, porém ele ressuscitou, foi assunto ao céu, e no dia de Pentecostes ele voltou, na forma de Espírito Santo. Não para estar com eles, como antes ele estava, antes da morte, mas para estar neles. Há uma responsabilidade para aqueles que verdadeiramente desejam serem arrebatados. Nós não estamos preparando um povo para a grande tribulação. Estamos preparando um povo para o arrebatamento. Cremos que esta mensagem, ela está precursando a segunda vinda do Senhor Jesus. Porque haverá uma igreja noiva e uma igreja nominal que será salva também depois da grande tribulação. Mas a noiva subirá agora na vinda do Senhor Jesus, veja bem, e lá irá para a ceia das bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva, e ela terá o privilégio de estar no milênio com ele, enquanto que os outros mortos permanecerão nos sepulcros, não ressuscitarão até depois do milênio. Muito bem, então depois do milênio haverá uma ressurreição geral, todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestar conta por aquilo que tem feito por meio deste corpo, quer seja bem ou quer seja mal. Porém, a noiva não entrará em julgamento. Ela não entrará em condenação. Ela está sendo julgada agora pela palavra. Então, é uma responsabilidade. Então, vejamos bem o que o profeta está nos dizendo. A igreja, nesta noite, continua a tirar a curta distância. A igreja atingiu uma curta distância o batismo com o Espírito Santo. Ela atingiu uma curta distância a libertação do pecado. O que é pecado? O profeta que Deus nos enviou para esta era, então ele mostra para nós que o pecado em si não é fumar, não é beber, não é jogar, não é fazer essas coisas. Ele diz assim que o pecado é a incredulidade. Porque se a pessoa não fosse incrédula quanto à palavra de Deus, ela não faria isso. Tinha temor de Deus. Ela negaria a si mesma, como disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, disse ele. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém. É um contraste, não é? É um paradoxo. Tem que perder para ganhar. Meu Deus. Então vamos continuar aqui. Uma curta distância, a libertação do pecado. Ela atirou a curta distância. Reticência. Agora você diz: eu pertenço à igreja. Ele diz: irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isso tira de você aquele velho temperamento. Ele coloca um vestido em você e faz de você uma dama, mulher.
Ele fará com que você pare de fumar, de beber, de mentir, de roubar e tudo mais. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isto te separa. Isso te transforma, isso faz de você uma nova criatura. Isso te separa, isso te liberta das coisas do mundo. Amém. Ele faz com que você ame a Deus. Ele faz você ir à igreja. Ele faz você o adorar. Amém. Voltando um pouquinho aqui no parágrafo 32, nós já vamos concluir para nós orarmos. Já falei muito, né? Ele diz assim, qual é o problema? A pergunta, qual é o problema? Isso é porque eles ficam em casa, com as cabeças presas em uma televisão, ao invés da Bíblia. Ficam em casa lendo a Bíblia? Orando? A hora que nós estamos vivendo, irmãos, é uma hora muito séria. É uma hora muito séria. É claro, somos salvos por graça. Graça é favor que nós não merecemos. Por meio da fé. Mas o profeta diz, você não vai atribuir menos a Deus e pensar que Ele te leve para o céu um dia com todos os seus pecados. Dê o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode. Agora, digamos assim, fica em casa, é o que ele está dizendo aqui, não é? Fica com as cabeças presas em uma televisão. O que a televisão faz? A televisão traz o mundo para dentro de casa. Se você não tiver o filtro do Espírito Santo, se nós não tivermos o filtro do Espírito Santo para barrar aquilo, o profeta dizia, eu apanhei um espírito porque ouvi uma música no rádio. Meu Deus. Presa em uma televisão ao invés da Bíblia. E ele diz, não tenho nada contra a televisão, se ela for usada para o programa de Deus. Tudo bem. Foi o caminho de Deus para começar. Quem fez as ondas do rádio e assim por diante é Deus. Mas o diabo simplesmente tomou aquilo e perverteu. Isso foi tudo. Hollywood tomou posse. Qualquer coisa sobre a qual tomam posse é podre, porque não pode vir para nada mais. Irmão Branham disse, eu li em uma revista de crimes que essas mulheres mais famosas saem nas ruas para se prostituírem por $50 à noite, vivendo com homens e coisas, de cima até embaixo no litoral. Então saem por aí e algumas com 4 ou 5 maridos. E vocês, mocinhas, desejam ter isso como um exemplo para vocês? Desejando ser uma artista de televisão, desejando ser isso, desejando ser aquilo, seria melhor desejar ser humilde e ter Deus no coração. Amém. E vocês, mocinhas, desejam ter isso como exemplo para vocês? Quando os homens ali fora estão supostos a ser grandes atores de cinema e coisas assim, e eles vivem com mulheres até mudarem o curso natural da vida. Eles vivem com mulheres até mudar o curso natural da vida. E eles se tornam pervertidos. É o que está acontecendo.
E depois disso você diz que quer tomá-los como exemplo. Olhe no Calvário, onde um homem foi pendurado em uma cruz e morreu. E o único verdadeiro exemplo que já foi colocado no mundo para os seres humanos viverem através dele. Amém. E o homem é Cristo Jesus. Amém. Isso é correto. Então nós chamamos de cristãos e harmonizamos as coisas, ou melhor, harmonizamos as nossas almas com tais coisas como aquelas. Não é de se admirar que o mundanismo esteja vazando para dentro da igreja. Não é de se admirar que algo esteja acontecendo. Não é de se admirar que você não possa ter reuniões comoventes mais, porque o mundo está vazando fronteiriços, meios termos, insípidos. Oh, que coisa, que condição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Agora, vamos concluir com uma oração do profeta. Ele diz assim para a igreja: vamos orar. Nosso Pai Celestial, essa é a noite, esse é o tempo em que o homem deve avançar para o reino. Talvez essa possa ser a última vez que um homem ou mulher aqui ouvirá. Talvez esta seja a última oportunidade. A morte poderá levá-los antes do amanhecer. Esta pode ser a última vez que algumas pessoas se assentarão sob uma tenda de reunião. Ó Deus do céu, Tu falarás, Senhor. Ó, que o Espírito Santo possa tomar estas poucas palavras fragmentadas e fazê-las penetrar no fundo dos corações. E então relampeje o Espírito Santo sobre elas, para que elas vivam e possam viver novamente em cada coração. Conceda isto nesta noite, Senhor. Receba a glória deste culto e salve os pecadores. Chame de volta ao altar aqueles que estão desviados e cure os enfermos. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ele convida a igreja dizendo, e com nossas cabeças inclinadas, eu vou te perguntar, há algum homem ou mulher aqui nesta noite que é culpado de pecado? Não me importa quanto tempo você tenha pertencido a uma igreja, se você já pertenceu ou não, você é culpado. E você tem um verdadeiro e suficiente respeito por Deus, todos com suas cabeças inclinadas e olhos fechados. Levantaria você sua mão para Deus e diria, Deus, eu levantei minha mão, dizendo, sou culpado e eu quero perdão. Você fará isto? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você. Sim, que coisa. Jovem companheiro, são muitos bem lá atrás. Deus abençoe. Jovem rapaz, Deus te abençoe, jovem companheiro. Deus te abençoe, jovem moça. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, senhora. Oh, isto é maravilhoso. É maravilhoso. Amém. Você diz, irmão Brana, eu sou culpado do pecado contra o qual você pregou esta noite.
Eu sou culpado por ficar em casa assistindo televisão ao invés de vir para a minha igreja. Sou culpado por ficar lendo velhas revistas concupiscentes. Sou culpado de ficar olhando fotos vulgares. Sou culpado de ficar olhando as mulheres que estão imoralmente vestidas na rua. Sou culpado de todas estas coisas, sendo que eu deveria ter virado a minha cabeça e ter sido um cavalheiro cristão ou uma dama. Você é culpado? Então responda diante de Deus, levantando a sua mão, dizendo: eu sou culpado. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estes são corações honestos, são corações honestos, sinceros, não é? Corações honestos, com certeza, e Deus honrará isto. Mais 10 ou 15 mãos se levantaram, sim, Senhor, dizendo: sou culpado. Vou orar e pedir a Deus, e você ore e peça a Deus para que Ele leve cada pedacinho de culpa para longe de você nesta noite. E ele faz uma outra oração dizendo: nosso Pai Celestial, eu tentei declarar isto nesta noite com todo o meu coração. Vejo as areias movediças, vejo Satanás colocando essas armadilhas aqui para estas encantadoras pessoas. Oh Deus, por favor, de algum modo, injete amor em seus corações, para que eles saibam que eu os amo, e eu estou tentando com todo o meu coração lhes declarar o que é verdade e o que é certo. E muitos, sim, dezenas levantaram suas mãos nesta noite como culpados. Deus Todo-Poderoso, tu abaterias uma alma que confessa seu pecado? Não. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Peço-te nesta noite, Deus, faça raiar a salvação através de cada um esta noite, para nunca mais entrarem nessas coisas. Quando esses pagãos se apresentarem seminus nas ruas, que esses cavalheiros cristãos possam, pelo Espírito Santo, virar suas cabeças. Quando aquela velha televisão começar a instalar todos os tipos de coisas absurdas e tolas de pecadores que um dia irão para o inferno sem arrependimento, que vêm para os seus corações dizendo: oh, lembre daquela noite na tenda quando lhes censurei por isso e vocês levantaram suas mãos, e que eles nunca mais possam se sentir culpados novamente. Conceda isto, ó Deus. Amém. Pois bem, amados, nós estamos concluindo esta mensagem. A grande frecha do livramento de Deus. Essa grande frecha do livramento de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira etapa da graça na vida cristã. Primeiro é a justificação pela fé. A segunda é a santificação. E a terceira, então, é o batismo com o Espírito Santo. E quando essa terceira etapa da graça é concluída na vida de um homem ou de uma mulher, então ele viverá isso que o profeta tem nos falado. Ele não vai mentir mais, ele não vai roubar mais, ele não vai fazer mais estas coisas. Por quê? Porque Deus tomou o controle do seu coração.
Então, está bem claro, que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é apenas falar em línguas estranhas, não é apenas profetizar, não é apenas expulsar demônios e curar os enfermos. Aquilo não é a evidência que a pessoa recebeu o Espírito Santo. Porque aquilo ali são dons carismáticos, são dons do Espírito Santo. E dons e vocação são dados até mesmo sem arrependimento, nos diz a palavra de Deus. Dons e vocação são dados até mesmo sem arrependimento. Quem vai discutir com Deus, dizer que ele errou? Aí Jesus vem e mostra para nós que o sol nasce para todos, para os bons e para os ruins, não é? A chuva cai sobre o trigo e também cai sobre o joio. Amém. Mas a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa lerá uma escritura aqui de Atos, capítulo 2, e o versículo 37 e 38. E ouvindo isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Isso foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. A Bíblia diz que eles estavam assentados no mesmo lugar. E de repente ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, o lugar onde eles estavam assentados. E eles viram línguas repartidas como que de fogo pousar sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Foram vivificados de dentro para fora. Aquilo atraiu a multidão lá em Jerusalém. E aí, vendo eles atuando daquela maneira, cambaleando como bêbados, até chegaram a dizer: esses homens estão embriagados. Mas a Bíblia diz que Pedro pôs-se em pé e disse: varões, irmãos, esses homens não estão embriagados não, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso foi o que Deus prometeu através do profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro, concluindo aquele sermão, ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mandou que eles arrependessem e fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Agora veja, irmãos, como que o inimigo tem uma sagacidade. Como o inimigo tem uma sagacidade, ele tem um poder. Temos sido ensinados que existem dois poderes que governam este mundo. Um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás, que é o poder de Deus pervertido. Está entendendo? O diabo tem poder, só que o poder que ele tem é o poder de Deus pervertido. Ele é um pervertedor. Então, no início do cristianismo, a igreja católica, ela afirma que ela foi a primeira igreja, e de fato foi. Ela começou certo, ela batizava em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois teve um concílio 380 anos depois de Cristo, e naquele concílio a inteligência humana entrou. Vamos simplificar um pouquinho isso aqui, para que nós possamos reunir aqui nós, os cristãos genuínos e também os cristãos nominais. E vamos atrair os pagãos também para o nosso meio.
Então lá eles dividiram Deus, o único Deus, em 3 pessoas distintas, dizendo que o Pai é uma primeira pessoa, o Filho uma segunda pessoa, o Espírito Santo uma terceira pessoa. E que estas 3 pessoas formam um Deus. Eles não creem que há 3 deuses, não. Eles creem que há um Deus só. Mas se há 3 pessoas, então uma é Deus e outras 2 não é. Não é isso? Ou se todas as 3 é Deus, então tem que ser 3 deuses. Mas eles falam, não, esse é o mistério da Santíssima Trindade. Aí você vai lá na Bíblia. A Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, seu esposo, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Então quem é o pai de Jesus? É o Espírito Santo. Não é isso? E Deus, sendo Espírito, veio e habitou naquele corpo, naquele tabernáculo de carne que ele gerou no ventre da Virgem Maria. Deus se fez homem. Deus tornou-se o nosso parente para poder morrer pregado na cruz para nos salvar. É um mistério, mas é um mistério revelado. Então, Jesus mandou, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os 11 que receberam essa ordem foram ensinar e batizar em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque há um Deus com 3 ofícios. Esse um Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Porém, o nome dele não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. Batiza a criancinha com um pouquinho de água na cabeça, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, isso veio de longe. Aí qual nome aquela pessoa ficou batizada? Aquela criança. Leva um adulto lá na água, lá o que está certo, né? Batismo tem que ser por imersão. Te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que me fizeram na Assembleia de Deus. Mas quando eu ouvi essa mensagem, eu corri lá e falei, não, vocês me batizaram errado. Você não usou o nome do Senhor Jesus? Não, quando falou no nome do Filho, falou o nome de Jesus. Eu falei, não, está errado. Então, veja bem, não tem ninguém na Bíblia batizado em Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra isso na Bíblia. Isso é da igreja. Porém, na Bíblia você encontra o nome do Senhor Jesus Cristo para ser batizado para perdão dos pecados. E vocês, meus irmãos, igreja, vamos buscar mais do Espírito Santo. Vamos buscar mais do Espírito Santo. A mecânica está bela. A mecânica está bonita. Porém, essa mecânica precisa ser dinamizada. O Espírito Santo tem que dinamizar esta palavra na sua vida, no seu coração, na minha vida. Aí estaremos preparados para encontrarmos com Ele, porque será num abrir e fechar de olhos. E eu quero vê-los, todos lá. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não engana, Ele não comete equívoco, Deus não erra. Ele teve um propósito em abrir o seu entendimento e mostrar o Pai no Filho, o Filho no Pai. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem nenhuma sombra de dúvida. Você sabe que naquilo que é verdadeiro você está. E Deus prometeu o batismo do Espírito Santo, então vamos buscar. E como se busca? É orando, é pedindo, é clamando, é chorando. Mas às vezes nós vamos orar, estamos tão cansados do trabalho do dia, né? Que a oração não passa do telhado. O profeta diz assim, olha, se uma criança nascesse num lar multimilionário, nessa era moderna, e o pai daquela criança dissesse, olha filhinho, você pertence a uma família rica, viu? Você não precisa ser chorão, não. Você vai ser uma criança diferente. Papai vai colocar um bercinho, uma sinetinha aqui, como é que chama ali?
uma campainha, um sino aqui no seu bercinho, e quando você tiver qualquer necessidade, você dá um toque na campainha, a mamãe vem te atender. Ele pergunta, isso funcionaria? Isso não funcionaria. A maneira dele pedir é chorando, é clamando. E se nós chorarmos, clamarmos, o Pai do céu sabe o que você está precisando. A mãe sabe que a criança precisa através do choro. Às vezes uma mamadeira, às vezes trocar uma fralda, alguma coisa assim, né? Às vezes tirá-lo do bercinho um pouquinho, está cansado de ficar no berço? Você está cansado de ficar no berço ou não? Meu Deus, que Deus nos ajude. Deus abençoe nossos irmãos visitantes. Não fiquem com raiva de mim e não saiam daqui com mal entendido não, viu? Por favor, estou aqui pronto para vos ajudar. Volte sempre.